Olá, estamos começando mais um TV Folha. Meu nome é Sandro Macedo, sou editor do site F5. Nossa convidada de hoje é a Mariana Godoy. Oi, Sandro. Tudo bom? Tudo, boa tarde. Também estamos aqui com o Daigo Oliva, editor assistente da Ilustrada. Olá. E Mariana, você está agora começando uma nova fase na carreira, depois de tantos anos com a sua imagem associada à Globo. De repente você resolveu fazer outro tipo de programa na Rede TV agora. Como é que está esse momento? Olha, foram 23 anos na TV Globo. É mais da metade da minha vida. Então, mas não foi uma decisão difícil. Foi fácil, porque é um programa tão diferente de tudo que eu fazia que não tinha nem o que pensar muito. Você chegou a tentar fazer um programa desse formato na Globo News, de repente, em algum outro... Na Globo a gente sempre tenta um monte de coisas, mas a Globo tem muitos profissionais muito bons e uma grade já estabelecida. Porque a gente tem visto hoje, né, alguns jornalistas da Globo conseguindo fazer ou conseguindo emplacar programas de variedade. E também não tem visto a Patrícia Poeta, por exemplo. Sim. O Zeca Camargo, onde está, entendeu? Você tem visto a Fátima Bernardes, e não tem visto tantas outras. Mas Mariana, você considera que você migrou para o entretenimento como Patrícia Poeta, como a Fátima Bernardes? A Patrícia eu não sei ainda o que ela vai fazer. A Fátima migrou para o entretenimento. Eu acho que eu estou no meio. Eu estou no meio porque eu faço questão de... Eu não abro mão do jornalismo, de uma pegada jornalística. Por exemplo... num dos primeiros programas eu consegui fazer uma reportagem que eu queria fazer já há anos, desde a Jornada Mundial da Juventude, e eu não conseguia. Uma reportagem sobre uma igreja barroca de 1650, que levou 100 anos para ficar pronta. Os mestres que fizeram essa igreja foram professores do Aleijadinho, depois foram para Minas. A igreja inteira de ouro. E eu não conseguia mostrar essa igreja em lugar nenhum. E não conseguia por quê? Porque não tinha espaço, porque não tinha tempo, porque não tinha interesse. Na TV Globo os VTs têm 1 minuto e meio. Na Globo News eles podem ser maiores, mas a Globo News é política, economia. Cultura é um pouco mais difícil. Religião, então, que aí mistura um pouco. Agora, esse parece um aspecto positivo de você ter optado por trocar para uma outra emissora. Liberdade. Tem um pouco mais de liberdade. Não, um pouco não. Vamos ser justos. Muito mais liberdade, muito total. E que outros aspectos, então, positivos e negativos que tem nessa mudança de emissora? Negativo eu ainda não vi. Eu preciso fazer terapia daqui a uns 3 anos para pensar em alguma coisa assim. Por enquanto eu tô só muito apaixonada, muito envolvida, morrendo de tesão pelo que eu tô fazendo. Mudar, nossa, às vezes dá um medinho, mas dessa vez foi tão bacana, porque a possibilidade da total liberdade, ela é incrível. Nenhum tipo de orientação, ou censura, ou proibição, ou indicação, isso é incrível. Então, o programa que vocês viram foi ao vivo, sem TP, e vambora. As reportagens, as pautas, o jeito de fazer, as perguntas. Agora, na Rede TV não tem ainda nenhum tipo de cobrança. A gente estava falando um pouco antes de ir ao ar, uma cobrança, por exemplo, em relação à audiência, que era algo que na Globo não chegaria a você. Se tiver, eu saí da Globo News. A Globo News não tem um ponto de audiência. Mas o seu rosto é um rosto super conhecido, bem, associado. Muito conhecido, mas eu estava 3 anos na Globo News, que também não tem audiência. Então, eu estou fazendo um produto de qualidade, com a qualidade que me agrada. E a audiência que a gente entrega é o dobro, triplo, quádruplo do que a gente pega. Então, eu, nos 45 minutos do programa, pego uma audiência, dobro, triplico ou quadruplico para entregar para o próximo programa. Não tem que cobrança. O que eu recebi do Franz de retorno foi: se preocupa com o seu programa, essa é a sua casa, faz do seu jeito. Tem 3 programas só no ar, vamos indo para o 4º. Não tem nem um mês ainda, gente. Eu acho que essa história de audiência, não sei, não me falaram nada, mas deve ser uma coisa que... Agora, Mariana, uma coisa que me chamou a atenção nesse curto período desde que você estreou na Rede TV
é que você conseguiu emplacar entrevistas com personagens políticos muito importantes que repercutem muito, estão num momento muito forte na política brasileira. Em menos de um mês de programa você conseguiu estrear com o Eduardo Cunha, depois teve o Geraldo Alckmin, governador, e sexta-feira você vai entrevistar Fernando Haddad. E geralmente os políticos têm uma certa aversão a fazer essa entrevista exclusiva, corpo a corpo, não é com... Geralmente eles preferem coletivas. Qual é a estratégia para você conseguir convidar e conseguir trazer esses nomes para o programa? Charme, pessoal. Não é só isso. Olha, eu acho que os políticos estão muito acostumados a ficarem na defensiva em entrevistas coletivas ou com muitas pessoas. No meu programa a gente criou um ambiente intimista, tem uma plateia, mas é mais reservado. Eu permito que as pessoas façam as perguntas que elas queiram. Às vezes não vem nenhuma pergunta que dê para usar. Pelo Twitter, eu faço Povo Fala na rua, eu quero que as pessoas se sintam representadas. Mas eu não vou... eu dou liberdade, eu não interrompo a pessoa. Pode falar. O que você quer falar? Até porque, se o político não quiser falar alguma coisa, o que você vai fazer? Vai arrancar dele como? Então, eu acho que os políticos sentem em mim uma certa confiança de que vão ter a oportunidade de se expressar da maneira que eles desejam, com espaço para falar, porque a gente tem um espaço relativamente grande. Então, fala se quer, eu não sou uma inquisidora. Eles também não fazem restrição a nenhum tipo de assunto. Não, né? Porque daí é o assunto que eu primeiro vou querer perguntar. Exatamente. Eles ainda... Não, ninguém faz isso. Não quero falar sobre isso, porque é a primeira coisa, né? Agora, a ideia é que eu continue mais apenas com políticos ou você vai... Eu fiz uma misturada. Eu misturei bastante. No primeiro programa foi o Eduardo Cunha. Aí a gente foi buscar um personagem que estava meio esquecido, que foi o Asa Branca, que tinha uma história interessante. Então, a gente mistura. Não tem obrigação de ter um show musical, mas agora eu já vi que as pessoas esperam isso. O formato, na verdade, ele não estava fechado, ele não estava completamente fechado, mas ele foi se estabelecendo. A gente tá fazendo ao vivo. A gente fez poucos pilotos e estreou o programa quando ele tinha condições técnicas de ir para o ar, quando estava marcado a estreia. Quando? Dia 8 de maio? Não, dia 8 de maio será. Então, vamos lá. Aí os meninos do cenário disseram assim, você vai estrear com cheiro de tinta ainda no cenário. Eu falei, vamos embora, porque tudo ficou pronto, mas o cenário está incrível. A equipe técnica deles é maravilhosa, deu tudo certo. Então, assim, eu ainda estou nessa fase de paixão, apaixonada. Dá pra gente ver que você está super animada. Então, mas eu misturo bem. Eu quero sim que tenha sempre um político, sempre que tiver alguém com alguma coisa para falar. Alguns programas serão especiais. Só um convidado, 1 hora só para aquele convidado. Já tem alguém programado? Tem, não posso falar? Meu Deus, eu estou assim num dia. Então, eu estou fechando algumas entrevistas que eu estou negociando há meses, não é assim, só o charme pessoal de ligar e falar, não é não, meses falando com todo mundo, com pessoas que conhecem, aí dá errado, aí vai por outro caminho, e esse trabalho era um trabalho que eu não tinha na TV Globo. De produção? De produção, de envolvimento com a pauta, de ir atrás do entrevistado, de não ter roteiro. Agora, uma outra coisa que eu acho que deve ter mudado para você, além de você ser um rosto super conhecido, tanto da Globo quanto da Globo News, você é muito ligada com uma informação factual, apresentação de notícia. E agora eu achei curioso que você traz fotos antigas dos entrevistados, dele quando crianças, fez o Eduardo Cunha tocar bateria. Em algum momento, o que você se adaptou para poder fazer isso? Houve algum tipo de adaptação? Você se sentiu desconfortável em algum momento? Desconfortável para quê? Para poder fazer essa outra faceta que as pessoas, pelo menos, não associavam a você. Não, é porque elas não me conheciam. Na verdade, 23 anos não conheciam. Não conhecia. Todas as perguntas que você vê um apresentador da Globo fazer, do William Bonner a qualquer outro, é o Ali Camel que escreve. Entendeu?
Não conhecia. O apresentador na Globo é um apresentador, ele vai ler o TP, que é aquele texto que alguém escreveu para ele. Como é que você define o jornalismo da Globo hoje? Ok. Mas isso parece te incomodar, você acabou citando já Não, o negócio é liberdade. O meu programa não é só para mostrar o meu convidado. As pessoas vão conhecer um pouco mais sobre mim também. E isso acaba sendo inevitável. Porque é um programa ao vivo e o programa tem meu nome. Vai me conhecer porque a vinheta tem fotos minhas antigas com as notícias que aconteceram naqueles anos. E essa foi uma ideia minha. Nossa, mas sabe assim, pô, quando eu nasci o homem estava indo para a Lua. E o Eduardo Cunha, quando ele nasceu, o que estava acontecendo? Né? Mariana, aproveitando que você deu uma brecha da sua vida pessoal, o pessoal fez uma brincadeira aqui na editoria antes da gente entrar para perguntar para você como é ser a mulher do padre. Então. Já que você é casado com um ex-padre. Meu filho agora é grande, tem 17 anos, mas quando ele era pequenininho e os meus sobrinhos, a gente ia brincar de pega-pega, vamos lá, a última a chegar, corrida, né? A última a chegar é a tia Mariana. Eles não entendiam nada, ficavam olhando assim, vamos lá. Eu não ligo, eu acho curioso que essa história, na verdade isso surgiu numa entrevista com o Jô, meu marido lançou um livro que virou best-seller, assim, vendeu 50 mil em 3 meses. E aí ele foi para a entrevista com o Jô e o Jô, claro, né? Primeira pergunta. Claro que o Jô ia tocar nesse assunto. E aí todo mundo copia as pautas do Jô e todo mundo repercutiu isso. Mas assim, 10 anos depois tá gente, mas eu sou casada já há 10 anos. Sim, mas ele largou a batina, ainda era o Papa João Paulo, deixa eu ver, qual? Quem assinou a dispensa dele foi o Bento XVI. Logo que ele assumiu, ele já deu a dispensa, é uma carta bonita, em latim, parece um diploma. E diz assim, olha, você vai voltar para a vida de leigo, hein? Mas voltando um pouco sobre essa história de jornalistas que vão para o entretenimento, que teve um movimento recente muito forte, não só com a Fátima Bernardes, mas com a Ana Paula Padrão, com a própria Patrícia Poeta e um pouco antes com o Zeca Camargo. Ao que você atribui esse movimento tão forte agora? Espaço, oportunidade, chance, vontade pessoal. Sabe assim, você tem vontade de fazer o quê? Você está feliz com o que você está fazendo? Tá tudo certo? Quer fazer uma outra coisa? Quer ganhar dinheiro? Quer fazer propaganda? O jornalista não pode fazer propaganda. Sim. Então o Pedro Bial, acho que foi o primeiro, né, jornalista, talvez, incrível, maravilhoso, super texto, correspondente em Londres, foi o primeiro que foi Muro de Berlim. pro Muro de Berlim. Sempre lembro da matéria do Muro né? de Berlim, com o Bial. Eu me lembro de uma matéria dele no Cáucaso, falando de um vilarejo onde as pessoas tinham mais de 100 anos. O Pedro fez algumas reportagens que marcaram as pessoas. E foi pro Big Brother. E aí? Por quê? Pergunta pra ele, mas eu acho que ele tá ganhando tanto dinheiro. Ué, e ele tá se divertindo, e ele tá fazendo outras coisas que ele gosta, tá se dedicando à poesia, tá... Gosto pessoal, decisão, vontade. Você tava falando eu não tenho preconceito. Claro. Você estava falando desse jornalismo um pouco mais quadradinho ali da Globo. O próprio Jornal Nacional, eles estão tentando mudar um pouco essa imagem. Sérgio, a Globo reverbera muito. Sim. A Globo tem uma audiência gigantesca. Qualquer passinho que a Globo der, pode pisar né? em alguma coisa e quebrar, entendeu? A Globo é muito gigantesca. O Bonner levantou para fazer o Jornal Nacional e as pessoas já falam, nossa, o Bonner está de pé agora chamando matéria. Eu achei legal que eles tenham copiado o estilo do jornal da Rede TV. Rede TV News já faz isso há muito tempo. Não é legal? É legal, vambora. É o único jeito de se soltar? Não. É o melhor jeito de se soltar? Não sei. É uma maneira de se soltar? Agora uma coisa que eu acho curiosa, Mariana, você vem falando, você definiu a sua passagem para outro canal como um ato de liberdade. E acredito que assim como você, vários outros jornalistas da casa também sintam talvez um pouco engessado no canal. Um ato de liberdade, uma crise dos 40, sei lá. Mas o que eu queria saber, na verdade, era eu queria entender, na verdade, por que não existe
um êxodo da Globo? Por que as pessoas continuam engessadas há tanto tempo no canal? É ótimo trabalhar na Globo. É ótimo. É uma super empresa. Eu não tenho nenhuma crítica. O meu momento era de sair. Mas a Globo é uma grande empresa, com uma super estrutura. E se por um lado é quadradinha, ou engessadinha, ou por outro, te dá absolutamente todos os meios para você fazer tudo o que você quer ou precisa. Não tem crise. Mas É ótimo trabalhar o que aconteceu primeiro, Mariana? A Rede TV veio te procurar ou você... Não. Eu estava no Rio de Janeiro e a minha família em São Paulo. E a proposta era voltar para São Paulo. A Globo News ia fazer um investimento em São Paulo, forte. Esse investimento é que foi cortado. E te prejudicaria? Não, e aí a opção era ficar no Rio ou longe da família. Meu filho foi para o Rio, depois de um ano que eu estava lá, meu filho foi para o Rio, mas meu marido ficou em São Paulo todo esse tempo. Um casamento distante durante 3 anos, por mais fofo que seja o padre... E aí eu queria voltar. Para voltar não tinha lugar, ninguém previu isso. E para voltar em outra posição que não a que eu ocupava, vou voltar como repórter. Eu falei isso, posso ser repórter. E o Ali me disse, Mariana, não estamos numa época de ter uma reserva de luxo. E é isso mesmo, é economia, é o momento econômico. Vai ficar sem fazer o que a gente espera que você faça, ganhando o salário que você ganha? Eu entendi isso. Eu falei, tudo bem. E é tudo bem. Aí eu estava negociando com outras emissoras. No meio de vim para São Paulo para almoçar com o Parada. E falei, SBT, legal. Puta, tenho tantos amigos lá. Vou trabalhar no SBT. Parada. Você já trabalhou lá, né? Já, incrível. Lugar, casa ótima. Trabalhei na Gazeta, trabalhei na Manchete, depois trabalhei no SBT. Do SBT eu fui pra Globo. Aí, tava falando com Parada, não tinha nenhuma coisa urgente, mas era uma previsão. Comprei um monte de viagem, ia viajar. Falei pro meu marido, você segura a onda aí, vou passar uns 3 meses viajando. E aí a Rede TV me mandou um e-mail. Falei, vou lá conhecer. Conheci a Rede TV, fiquei impressionada, bem impressionada. Você conhece? Eu não conheço. Tem que conhecer. Você conhece? Não. Precisa ir lá. Estúdios maravilhosos, uma redação assim que você fala, uou! Aí conheci, adorei. E na hora que eu tava indo embora, assim, final do almoço, uma sobremesa, num restaurante maravilhoso, o Franz Vassek, que é o novo... acho que ele não tem 1 ano na superintendência da Rede TV. Ele falou, mas você nunca pensou no talk show? Falei, nunca até agora. Nunca antes. Nunca até agora, então vou pensar. E aí eu comecei a pensar, o que eu gostaria de fazer? Nossa, eu gostaria que fosse ao vivo. Ninguém faz ao vivo, eu quero fazer ao vivo. E aí aquilo foi me animando. E aí não teve jeito. E as propostas dos outros canais não era para um talk show ou algo diferente do que você já fazia? Era para fazer jornal, um jornal local, um jornal de rede, um jornal na hora do almoço, um jornal de manhã. Eu falei com o César Filho, eu sabia que ele estava saindo, o César falou, vai lá, fica no meu lugar. Eu falei, tá, é assim, né? Às 6 da manhã. Né? Mas assim, a gente conversa com os amigos, porque a gente... Quem trabalha em televisão, mesmo em jornal, a gente tem amigos em todas as emissoras, não existe uma competição que acabe com... Não, a competição é entre as empresas e o departamento comercial, no máximo. Os jornalistas, os repórteres são todos amigos. Sim. Então a gente conversa com os amigos, fala, e aí, para onde eu posso ir? O que é legal? Quem que está contratando? Quem que está fazendo uma coisa bacana? Quem que dá um espaço? E eu falei com o Parada, eu falei assim, posso fazer um projeto? Eu queria fazer alguma coisa, eu não sabia ainda, eu não tinha definido o quê. A proposta de talk show foi da Rede TV. Eu só dei o meu jeitinho lá. Mariana, chegou uma pergunta aqui pelo Twitter. Os espectadores que quiserem fazer perguntas podem usar a hashtag TV Folha. O Marcelo Henrique pergunta se você também vai abordar política internacional no programa. Aí eu emendo com uma outra pergunta. Se você descarta um dia voltar a apresentar notícias da forma como você fazia no Globo News nos últimos 3 anos? Isso eu acho que eu descarto sim.
Porque perdeu um pouco o sentido. Você já não se vê mais numa bancada? Não. Não me vejo mais numa bancada, que engraçado. Eu me vejo tomando conta de criança numa creche pública, mas não me vejo mais numa bancada. Eu me vejo fazendo só coisas diferentes, mas não me vejo mais lendo, sabe? Eu gosto muito de política internacional, mas eu estou numa TV aberta, Marcelo, então se eu tivesse condições de explicar, de ter alguém do meu lado para explicar muito bem o assunto, sem usar... Na Globo News teve um dia que a gente estava falando da Crimeia, e aí tinha uma pergunta que o editor de Inter, que é incrível, o editor de Inter da Globo News é incrível, ele escreveu: até que ponto essa situação na Crimeia afeta a Abkházia, a Ossétia do Sul e a Transnistria da Moldávia? Oi? Oi, Transnistria da Moldávia? Eu falei, não, está muito específico. É assim, olha os russos, o que eles estão fazendo? Os russos estão chegando. Tinha que ser um pouco mais, de baixar um pouco mais o nível, porque eu queria que outras pessoas também tivessem acesso, também conseguissem comentar sobre isso. Então, se eu puder fazer desse jeito, mais próximo das pessoas, eu faria assim. Hoje, quando você sai na rua, as pessoas já estão reclamando, sentindo sua falta na TV? Porque às vezes quando a pessoa sai da Globo pro... Olha, quando foi anunciado que eu sairia da TV Globo e iria para a Rede TV, eu recebi algumas lamentações. Hoje, nenhuma, zero, só parabéns. Todo mundo viu o programa. Ai, todo mundo como se deu 1 ponto, 1,9, 2 pontos. Todo mundo viu. Não sei como viu, na internet, viu depois, viu um vídeo, viu... Todo mundo viu e todo mundo que se aproxima de mim já sabe que eu tô na Rede TV e que eu tô com um programa próprio. Vocês têm essa preocupação com esse formato da televisão de mudar para online? Todas as entrevistas que você faz, elas depois são exibidas online, o conteúdo vai para online. Não, é ao vivo, você assiste ao programa ao vivo na internet então, e depois... Fica... mas isso já era, o site da Rede TV já faz isso com todos os programas. Mas aí vocês não pretendem, de repente, fazer conteúdos específicos para o online? Não sei. Há tanto trabalho, nossa equipe é tão pequenininha ainda. Talvez, o que a gente fez de diferente foi, como a gente tem muito material, por exemplo, algumas entrevistas, umas passagens, algumas coisas que foram cortadas por causa de tempo. Uhum. Isso que a gente acha interessante, que a gente gostaria que tivesse ido ao ar, a gente põe no Facebook. Que eu que estou alimentando, então assim também, ai meu Deus, preciso das fotos, preciso disso. Eu ainda estou meio atrapalhada, mas eu vou conseguir fazer tudo. Preciso de uns 2 estagiários. Eu vi no seu Twitter que você ainda replica muita notícia política. Principalmente, mas você não interage muito com as pessoas, com os fãs. Interajo com todos. Eu não vi muita interação ali. Dependendo, quando o tweet é meu e as pessoas respondem, eu respondo. Quando é só um link que eu mandei e as pessoas comentam, aí eu não ligo muito. Se você tem preguiça, tem... Não. Eu interajo muito. Ultimamente eu tô bem sem tempo mesmo. Sem tempo, assim, estabelecendo prioridades. De não conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer, de não conseguir fazer o jantar, ou não conseguir falar com o filho, ou não conseguir dar os parabéns para a amiga que fez aniversário, alguma coisa vai ficar de fora. Você lida bem com todas essas redes sociais hoje? Twitter, Instagram, Facebook? Estou no Twitter há muito tempo. Mas é uma coisa que você gosta? Gosto. Gosto do Twitter. Facebook eu falei não preguiça usava, nesse não sentido, usei. se você gosta ou se não gosta. Gosto não de você. Gosto muito do Twitter, muito. Na Globo News a gente fez a eleição americana, falando de política internacional, junto com o Manhattan Connection. Foi incrível. E aí, quando o Obama tweetou a foto escrito 4 more years, eu já queria dizer que ele tinha ganho a eleição. Aí o Davi Buter, que era meu editor-chefe, não saiu na CNN. E daí? Vamos furar a CNN. Então eu sou assim, eu sou mais... Vamos, o cara tweetou a foto, ele não é louco de botar 4 more years se ele não tiver ganho. Não, espera a CNN. E eu não sou de esperar, eu sou mais impetuosa. Marina, agora mudando completamente de tema,
uma coisa engraçada do seu programa é o sofá da Hebe, né? O sofá da Hebe. Conta foi essa história, incrível. como é que aconteceu? A gente tinha o projeto do cenário do Caju, e aí tinha um sofá que fazia uma curva, assim, acompanhando a linha da iluminação. E esse sofá, a gente achou que ele não fosse ficar pronto para a estreia. O sofá não vai ficar pronto, o sofá não vai ficar pronto, o que a gente põe? As cadeiras já chegaram, então a gente pega a cadeira, ou então a gente vai buscar o sofá. Não, vai ficar pronto sim, pode deixar. Nessa discussão de o sofá não vai ficar pronto, o Douglas disse, Mariana, tem um sofá da Hebe. Eu, o quê? Sofá da Hebe? Eu quero o sofá da Hebe. A Hebe era incrível, super carinhosa comigo, era uma pessoa... Eu falei, nossa, vai me dar sorte o sofá da Hebe. Ele, tem o microfone também, a gente guardou. Eu falei, Douglas, você tem essas preciosidades, que legal, eu posso usar, não é uma blasfêmia. Então foi uma homenagem para a Hebe, eu mandei um beijo para o Marcelo, um beijo para o Cláudio, usei o sofá dela, eles limparam o sofá, costuraram, tinha uns rasguinhos no sofá, eles costuraram e deu sorte, foi bom, foi ótimo. A Hebe é uma figura porque eu tenho um super carinho, acho que todo mundo, né? Mariana, outra coisa, o horário do programa ele passa uma vez por semana, às sextas-feiras, né? E ele tem um horário que é um pouco tarde, 11h15 da noite, não é? Então, ele está começando um pouquinho mais cedo, ele já está começando 11h02, 11h04, ele está começando 11 horas, ele acabou ganhando uns minutinhos Pois já. e você falou que chegou a dar 2 pontos de Mas você acha que é tarde? Olha, sexta-feira as pessoas geralmente elas costumam sair já para as festas, para o final de semana. Não, gente, sexta-feira todo mundo chega da universidade e tem as outras pessoas que já colocaram a criança para dormir e já foram dormindo juntos. Tipo o nosso colega da... Vamos lá, que horas vocês querem o programa? Que eu levo a reivindicação. Com um índice de audiência que é satisfatório, são 2 pontos. Muito bom. Pois existe algum plano para mais de um dia por semana, talvez num horário um pouco mais cedo? Existe já um planejamento nesse sentido? Aí vem dessa liberdade que eu falei pra você. Qual é a vantagem de estar numa emissora menor? Essa elasticidade da grade. Você não vê que o Silvio Santos põe e tira... E o SBT nem é pequeno, hein? Sim. Mas ele põe e tira o que ele quer do ar a hora que ele quer. É assim. Não estou dizendo que a Rede TV faça isso, mas a possibilidade de mexer na grade é muito mais... É muito mais realidade numa emissora menor do que na TV Globo. E dos convidados? Quem que você já... Não posso falar nada. Nenhum. Quem seria o convidado dos seus sonhos? A Dilma. A Dilma. Eu adoraria mostrar um perfil da presidente assim. Você está tentando convidar a Dilma. Desde outubro. Que é a sua especial que você não quer falar. Não. Essa é a especial que eu falo. A especial que eu não posso falar... Você não vai falar. Eu não vou falar, porque, né? Senão, todo mundo vai atrás. A presidente Dilma... Eu adoraria mostrar a presidente Dilma de uma outra maneira. Que maneira? Outra. A minha maneira. Uma outra maneira. Daigo, ainda mais nesse ambiente... Por exemplo, de que maneira? Eu vi... muitas pessoas agressivas. Logo que eu entrei na Rede TV, estava bem no auge dessas campanhas, essa coisa de dividir o país em PT, PSDB. Deu entrevista, inclusive, sobre a história se manifestando em relação aos panelaços. Então, mas aí é muita raiva, muito ódio, não sei o que. Eu não sou a favor dessa coisa de incentivar o ódio. Eu não gosto disso, não. Mas... Eu li algumas coisas e eu fiquei pensando, olha só essa pessoa, na hora que é a Cláudia Abreu e a Malu Mader fazendo papel nos anos dourados, aquela personagem é ótima, né? Quando é uma pessoa de verdade lutando contra o terrorismo, ele ofende... Então assim, esse tipo de coisa eu gostaria de mostrar, sabe? Uhum. Como assim? Quem é essa mulher? E eu acho incrível. Eu acho que ela tem uma coisa que o Obama também tem. A própria eleição já é um feito. O fato de ter sido eleita já é um feito. Que foi o que o Obama fez. Quando o Obama ganhou o Nobel da Paz, acho que alguém no Twitter escreveu assim, não merece, não fez nada. Eu falei, fez, ele foi eleito, não precisa fazer mais nada. Ele é negro, ele tem esse nome estranho,
E ele foi eleito. Ele já Agora fez. teve um processo com Cuba também, né? Então, assim... mas esse eu dou o crédito pro Papa. Eu dou o crédito Você vai pro colocar Francisco. na conta do Papa. Dou. O crédito é pro Francisco. Rei o Francisco, porque... Agora, a presidente Dilma, ela tem um perfil que é incrível. Para que ela tinha sido eleita antes em algum cargo executivo? O primeiro cargo executivo que ela foi eleita foi presidente? Oi? Então você acha que a mídia vem sendo um pouco mais agressiva do que deveria? Não acho nada. Não acho, porque todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito à manifestação, todo mundo tem direito a tudo. Inclusive eu, de falar com ela de outra maneira, que não com raiva, que não com ódio. Dá para perguntar de todas as falcatruas e as roubalheiras dá para perguntar sem ser agressivo. Eu não sou agressiva. Só isso, a única diferença. Eu também quero saber tudo que todo mundo quer saber, eu só não tenho sangue nos olhos, só. Ano passado teve aquela história das entrevistas do Jornal Nacional, em que o Bonner e a Patrícia Poeta fizeram com os candidatos à presidência. E aí teve uma reação curiosa, né? Porque metade das pessoas acharam que o Bonner foi muito agressivo e outras pessoas acharam que ele acabou pegando leve, deixando de perguntar algumas coisas. A Globo sofre muito com essa vigilância e fica tentando agradar. Então, o que eles fazem? A primeira entrevista acaba ditando todas as outras, porque se você for duro na primeira, você não vai poder pegar leve na segunda. Você tem que ser duro em todas. E se você for muito suave, conversinha de comadre, você vai ter que ser conversinha de comadre em todas. É muito difícil entrevistar político, gente. De novo, essas perguntas, elas são feitas pela direção da casa, não é assim, eu tô com vontade de perguntar isso agora. Oi? Passam horas reunidas ali, decidindo o que vão perguntar. É como no jornal, é como em qualquer lugar. Então, as pessoas sempre vão gostar muito de uma coisa e detestar muito. E elas estão usando a internet para vomitar tudo isso. Bem-vindos, né? Ao vomitorium. Mariane, uma coisa, você conseguiu fazer com que o Eduardo Cunha tocasse bateria. Acho que ele não tinha como escapar. Mas qual é a sua faceta que as pessoas não conhecem, que você ele gosta de fazer? Ele sabia que ele ia tocar bateria. Que eu gosto qual é a sua bateria? Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. A Cláudia estava tremendo, a mulher dele estava tremendo. Ela estava tremendo, ela estava nervosa. Ela, ai meu Deus do céu, ele vai me matar. Mas quem mandou o vídeo pra gente foi quer dizer, uma delas mandou, falou, olha que vídeo legal, não sei o que, mas estava meio cortado, assim, a imagem. A gente entrou no Instagram da outra filha deles e pegou o vídeo. E eu peguei na mão dele, eu falei, vem cá, e fui puxando. Então eu não sei se ele tinha muita opção de não tocar. Mas eu dividi o mico, eu cantei Black Dog, então uma faceta minha que ninguém conhece. Eu gosto de andar de moto, mas não ando. Não anda por quê? Eu tenho medo de andar de moto na cidade. Eu gostava de fazer trilha, morava em Jundiaí, na Serra do Japi. Tinha uma equipe Honda na cidade que treinava lá com o Paraibinha. Então, assim, passei minha adolescência andando de moto no meio do mato. A Dilma também gosta de andar de moto. Não Olha é? Gosta mesmo. Então, isso é uma coisa para mostrar, entendeu? Porque, enfim... seria uma entrevista incrível. Gosto de surfar. Faz muito tempo que eu não pego uma onda, porque no Rio de Janeiro eu não tenho surf suficiente para surfar no Rio, que as ondas são muito rápidas e muito perto da praia e me deu medo. Mas você surfa de verdade ou pega jacaré? Não, surfar de verdade é o quê? Ficar em pé numa onda? Sim. Ficar em pé numa onda, sim. Isso aí, tudo bem. Mariana é radical. Mas gosto de... Já fui mais, Sérgio. Já fui mais radical. Ia voar de paraglider. Tinha uma turma que voava de paraglider. Aí meu filho nasceu, fui ficando mais contida. Levei ele para voar de paraglider também. Levei meu pai para voar de paraglider em São Vicente. Seu marido te acompanha nessas aventuras? Acompanha. Meu marido acompanha. E eu peguei uma pranchona de 10 pés, parece um barco, né? 10 pés são 3 metros, ela é grossa assim. E pus meu sogro de 75 anos
numa prancha de surf. Ele não ficou em pé, ele fez mais difícil, ele ficou ajoelhado. Seu Miguel ajoelhado em cima de uma prancha de surf, aos 75 anos, eu tenho essa foto. Acompanha. Não é a praia dele, não é o que ele gostaria de fazer, mas ele vai junto e acaba se divertindo. Mariana, tem uma outra pergunta de um espectador aqui, que é a pergunta de $1 milhão. Como entrevistar um político sem que ele faça propaganda política durante a conversa? Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, o Alckmin ficou falando horas sobre o que fez, não sei o quê, e eu falei assim, tá fazendo propaganda política para tentar puxar de volta, porque eles são muito treinados para isso. Esqueça... as pessoas projetam no jornalista que está ali a vontade que elas têm. Então eu digo, participe do programa, mande sua pergunta. Aí alguém escreve assim, ai, que ódio, que raiva. Eu mande sua pergunta, peraí que eu vou pensar. E não manda. Então assim, se não usar nenhum comentário agressivo, eu faço a pergunta. Mas a pessoa sente aquela raiva, mas o que você quer que eu faça como político que esgana? Eu não vou fazer isso. Mas é muito engraçado a expectativa que elas têm de alguém que está próximo. Não, exatamente. Né? Como você está entrevistando pessoas que estão muito no olho do furacão. Né? Sim, você vai falar agora com a Haddad. As pessoas possivelmente vão achar que você já vai fazer pedi para as pessoas, mas eu pedi, o que as pessoas mandarem eu vou falar. Eu vou falar de creche, vou falar de ciclovia, vou falar. Já pedi. Você é a favor das ciclovias, aliás? Não, acho que... Não, eu não sei, porque eu sempre andei de bicicleta e eu nunca precisei de ciclovia, eu sempre respeitei as leis do trânsito. Eu não sei se a ciclovia é um mal necessário para depois educar, como foi o voto obrigatório, entendeu? Para depois conscientizar. Não sei se eu gosto daqueles postezinhos que colocaram na ciclovia. Eu acho aquilo perigoso, na verdade. Um carro perder o controle, ou uma noite, ou uma madrugada. Eu tenho visto as ciclovias meio vazias, então... As pessoas ainda não estão... Eu acho que piorou muito o trânsito, porque os carros perderam espaço. Eu não sou a favor de ter mais espaço para os carros, não é isso. Eu sou a favor de ter muito transporte público de excelente qualidade. E de todos serem muito educados e não ficarem matando, nem ciclista, nem pedestre. Agora, se a ciclovia é um passo para a gente chegar a essa realidade, tudo bem. Eu não sei ainda, eu preciso pensar sobre isso, mas por enquanto ciclovia que eu tenho visto é a da Paulista, que faz sucesso no domingo. Domingo. Mas aí é muito investimento para um parquinho, né? Mariana, o mesmo espectador que fez a pergunta anterior... Está monopolizando a Pois entrevista, viu? Ele falou o seguinte, acho que ele está se referindo à Globo em específico. Ele falou assim, se as perguntas são definidas pela direção, então só as perguntas nas redes sociais que foram feitas, elas só são feitas se elas coincidirem com as perguntas já previamente combinadas com a direção? As perguntas que são feitas pela direção, eu estava comentando com o Daigo, são as perguntas dos apresentadores da Rede Globo aos políticos. Na Rede TV, a gente não tem interferência nenhuma da direção. A gente tem total liberdade e a gente coloca, inclusive, os tweets das pessoas no ar. Acho que até que nem precisava, viu? Porque a gente perde um tempão puxando o tweet, botando no telão. Vou até repensar isso. Mas não, se a pergunta for feita de uma maneira educada, qualquer pergunta sobre qualquer assunto, a gente agradece, na verdade. Voltando um pouquinho para a audiência. Você não tem medo de um efeito Rafinha Bastos, Saturday Night Live, não? Que é? Quando ele tinha um programa na Rede TV aos domingos, embora o nome do programa seja uma referência ao sábado, e não atingiu a audiência necessária e ele acabou perdendo o programa. Não. Não. Bem, então, a gente vai encerrar aqui a entrevista, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Daigo. Obrigada a vocês que assistiram. Obrigado a você, Mariana. Até mais. Tchau, tchau. Foi mais um TV Folha.